E aí, hoje, por exemplo, a DRU nós temos a tecnologia que se refere ao hidrogeron, né? Que é uma tecnologia aí que a gente está trabalhando com vocês da Hidrogeron. Nós acreditamos nesse processo e a gente acredita nesse processo muito seguro. Comparado com os outros cloros, é um processo onde vai te dar uma extrema segurança, qualidade, enfim. Então, hoje nós temos várias linhas de insumos para o controle em torno. Nós temos a linha de dispersantes inorgânicos, nós temos também biocida não oxidante, outras fontes de oxidação, o hipoclorito gerado em loco, que é a ferramenta aí que nós, para esse segmento, é o que nós mais estamos assim, acreditando, entendeu, no potencial. Então, acho que isso é uma grande diferença que a DRU tem no tratamento, no combate à parte micro-orgânica na torre de resfriamento com o hidrogeron. Você pode passar mais um pouco, por favor? Isso. E aí, aqui, eu separei alguns pontos para a gente fazer um comparativo com a linha cloro na parte de controle microbiológico e oxidação de matéria orgânica. Então, o cloro gás, nós sabemos que é um cloro com uma concentração aí de 100%, né? Tem a sua eficiência, não podemos tirar o mérito de eficiência de controle microbiológico, mas também temos algumas desvantagens, né? Onde ele oferece um alto risco de intoxicação, manuseio, vazamento. Nós conhecemos alguns casos de pessoas que hoje, operadores que participou de um processo de vazamento, hoje ele não sente o cheiro, sabor perdeu bastante também. Então, assim, você tem um risco no setor trabalhista bem considerável. Também a responsabilidade civil, né, do gestor, porque você trabalha próximo de pessoas, então, desde a expedição, transporte, até o total dele utilizado. Então, o cilindro, você tem uma responsabilidade, desde que sai do seu fornecedor até você devolver esse cilindro. Então, energia que você gasta nesse monitoramento, é um profissional dedicado para ter essa restabilidade do vaso, né, do cilindro. E, frequentemente, necessita maior teor de aplicação ou pontos de recloração. Isso daqui o que quer dizer? Porque como a gente está falando de um gás e ele é mais volátil, você dosa ele num determinado ponto e você precisa ter um residual num ponto mais distante, pode ser que muitas vezes ele não chegue esse residual lá. Se você tiver um pouco mais de carga orgânica, matéria orgânica ou microbiológica nessa tubulação, pode ser que a eficiência dele, o residual, na linha de ponta você não alcança. Então, essa é uma desvantagem do cloro gás. E a utilização do cloro gás também demonstrado limitante para renovações de órgãos. Assim, se você precisar algumas licenças ambientais, né? Ele dificulta um pouco as liberações desses documentos. Gabriel, próximo, por favor. E falando também do hipoclorito de sódio. Robson, mas você vai falar mal do hipoclorito de sódio, sendo que vocês produzem hipoclorito de sódio? Não, não é falar mal. Aí está um produto que, assim, tem meu respeito. Lógico que tem as dificuldades de trabalhar com ele, mas, como eu disse bem no nosso início, a usina, ela otimiza muito o tratamento de água. Então, assim, o hipoclorito, ele acaba tendo um custo benefício que ainda é atraente para a usina, né? Embora ele tenha uma perda muito grande, e principalmente quando você deixa ele fica parado. Nós estamos com um caso até em andamento numa usina, onde tinha lá alguns containers de cloro, de hipoclorito,
que sobrou da safra passada, e nós iniciamos o tratamento na torre agora, não tem, acho que não tem 1%, é água pura que nós estamos jogando na torre. Então, assim, você tem uma perda significativa. E ele é obtido por... Como que é criado, como que é feito, produzido o hipoclorito, né? Ele é obtido por uma reação do hidróxido de sódio, que é a soda, com o cloro. E a estabilidade da solução do hipoclorito de sódio ele é inversamente proporcional à sua concentração. Ou seja, quanto maior a concentração, menor é sua estabilidade. Então, por isso que hoje as empresas trabalham aí com uma concentração de 12%, 13% no máximo, porque senão é produzir e gastar mais cloro, mais soda na produção, mas você não vai conseguir entregar um volume maior para o seu cliente. E comercialmente, a aquisição do hipoclorito de sódio ele é mais caro em comparação ao gasoso, liquefeito. E, evidentemente, a necessidade de chegar à concentração diariamente do meio de análise. E, então, assim, você compra um produto onde ele tem uma concentração de 12% a 13%. E aí você está transportando água, porque você, de 12% a 13%, você tem de ativo, né? Então, até chegar na usina aí, ou na empresa, você vai ter 10% aproximadamente. Então, você transportou 90% de água. O frete hoje, caro, do jeito que está um frete, você pagar para poder transportar água, acho que é algo que a Hidrogeron, nesse momento, veio para somar com a gente. É uma grande diferença. Gabriel, por favor. E o hipoclorito de cálcio, né, comercializado na forma sólida, apresentando uma concentração de cloro livre em torno de 65%. Por ser sólido, requer preparação da solução e posterior envio na forma líquida para os pontos de aplicação. Operadores relatam alta toxicidade, riscos de manuseio, oscilação do custo, porque ele é baseado em cotação do dólar, né? E a maior parte dos fabricantes hoje são chineses, e com essa variação do dólar, então, assim, o preço dele é um dos biocidas oxidantes à base de cloro mais caro que hoje nós temos no mercado, e além de ser tóxico e inflamável. E você vê que todo o processo, todo o trabalho com ele, te deixa muito refém do operador. Você precisa muito do operador. Aí volta naquele comentário que eu fiz lá atrás, referente à falta de mão de obra para o mercado sucroalcooleiro. E só pegando mais um gancho com relação a esse assunto, voltando um pouquinho, nós estamos, as usinas, próximo de cidades pequenas, ou seja, a mão de obra especializada é muito rara, conhecemos aí grandes usinas que importam muito a sua mão de obra, e isso deixa uma folha de pagamento bem elevada. Então, hoje, o que a indústria, principalmente aí a usina, conseguir tirar da parte operacional e ter o controle químico, mecânico e operacional nas mãos, boa coisa, né? Gabriel, por favor. E falando um pouco do Hidrogeron, que nada mais é do que o hipoclorito de sódio gerado em loco. Eu tenho tido aí a oportunidade de acompanhar os geradores que nós instalamos. A funcionalidade dele é excelente. E então, assim, ele é uma geração da solução, acontece por eletrólise, né, da salmoura, e os insumos são de fácil acesso e custo baixo: água, sal de cozinha e energia elétrica. Maior segurança ambiental, pois não opera com suprimentos contaminantes ou perigosos. Reduz passivo trabalhista, pois não há contato com produtos químicos perigosos, os operadores, né? Elimina transporte e manuseio de produtos perigosos. A operação demanda somente a reposição de sal e ajuste do sistema.
produção limpa, sem descarte de resíduos poluentes e subprodutos. Então, e além de tudo isso, o que nos chamou a atenção, não estamos falando simplesmente só do hipoclorito de sódio. Nós temos subprodutos nessa geração, que é o ácido hipocloroso e também o peróxido de hidrogênio, que isso faz a diferença. E, assim, nós temos conhecimento, né? Quando você aplica um hipoclorito de sódio em meio aquoso, na torre de resfriamento, o hipoclorito de sódio ali com as suas reações, ele vai sofrer as reações na sua solubilidade ali, ele vai gerar ácido hipocloroso, ou seja, você dosa o hipo, e aí você aguarda um tempo para ele gerar o ácido hipocloroso, para que depois o ácido hipocloroso vai fazer o trabalho de controle microbiológico. E com esse sistema do geração in loco, então você já aplica o ácido hipocloroso. Então, assim, o efeito de controle microbiológico ele é muito mais efetivo. E uma outra coisa que favorece um meio que é rico em matéria orgânica, que é o caso dessa água, e também rico em bactéria, é o H2O2, que é o nosso peróxido de hidrogênio, né? Ele tem um poder de oxidação extremamente eficaz. Então, assim, são 3 componentes que favorecem muito no controle microbiológico. E, assim, confesso que estamos acreditando bastante nessa tecnologia e assim, a difusão dele vai ser... Até brinco lá dentro da DRU, que quando a gente conseguir realmente difundir essa tecnologia no mercado sucroalcooleiro, vai ser igual vender Coca-Cola. Depois não precisa mais vender, é só tirar o pedido. Então, assim, é uma questão de tempo mesmo e as pessoas conhecerem, acreditarem, dar oportunidade para a gente poder mostrar esse trabalho, essa tecnologia que vem ajudando muito nós aí na nossa expectativa, nos nossos controles e responsabilidades que nós temos com as usinas. Por favor. E aí nós temos mais os benefícios, né? Técnicos e econômicos que esse gerador nos proporciona. Maior potencial bactericida, que eu antecipei, reduz a aplicação de alcalinizante na correção final, 60%. Isso é alcalinizante quando se trabalha com cloro, porque quando você clora a água com cloro gás, na dissociação do cloro, ele vai gerar o ácido clorídrico, então o pH costuma cair. Então você precisa estar corrigindo dessa forma. Com relação ao hipoclorito de sódio, quando você aplica o hipoclorito de sódio, é o contrário. Então você gera hidroxila, onde você eleva o pH da água, e aí você precisa ter um controle para abaixar esse pH com ácido, seja sulfúrico, ácido clorídrico, que são substâncias que nós enfrentamos grandes dificuldades de manuseio dentro de usina. Isso aí falou em ter que manusear ácidos, tanto sulfúrico, clorídrico, isso já entra um caos. Então, para você ter um controle de pH utilizando ácido em torre de resfriamento, a briga dentro da usina é grande para você conseguir essa ferramenta. E aí o hidrogeron, por ele ter uma concentração menor na geração e também já entrar com o ácido hipocloroso e o peróxido, vai ter uma elevação no pH? Vai, só que é uma elevação bem menor. E também é um sistema que ele permite automação com analisadores de cloro, proporcionando ainda mais autonomia e linearidade na dosagem. Ou seja, nós temos um ferramento todo interligado ao sistema de geração desse hipoclorito, não vou nem chamar de hipoclorito, chamar dessa solução oxidante, que nós vamos medir através do residual de cloro livre na água. Então, você coloca ali uma sonda, onde faz a leitura online do residual de cloro livre, e de acordo, a gente ajusta o set point, por exemplo, numa torre de resfriamento, trabalha-se com um range de 0,3 a 0,6 ppm de cloro livre. Então,
deixa todo programado o sistema para 0,3, 0,6 trabalhar dentro desse range, e de acordo com as concentrações, o próprio sistema inteligente vai fazer esse controle, para mais ou para menos, ou reduz a dosagem ou aumenta a dosagem. Então, isso daí é fantástico, volto a dizer, operacionalmente falando, a dificuldade que as usinas têm, ele acaba ajudando de uma forma espetacular. Volta um pouquinho, Gabriel, por favor. A última questão é a estabilidade do residual também, né? A presença e a ação dos radicais livres de oxigênio agem antes que o cloro, que é o que nós falamos um pouquinho do peróxido de hidrogênio também, deixando a sua ação ainda mais estável. Esse fenômeno explica a redução no consumo de cloro e a obtenção de teores mais estáveis de cloro residual nos pontos críticos da rede, ou seja, dentro do circuito total de água. Então, isso me dá uma estabilidade, uma segurança e uma longevidade, independente do ponto de aplicação ou não. E aí, o nosso parceiro, né, que é essa tecnologia aí da Hidrogeron, eu linkei aí algumas, quando a gente começa a ir atrás de tecnologias, de inovação, de ferramenta, a gente se pergunta, né? Quesito, segurança, pensando na vida humana, responde, atende, excelente. A desinfecção do sistema, atende, autonomia operacional, controle de qualidade, estabilidade no residual, excelente potencial de oxidação, o controle de dosagem, que nós tiramos das mãos humanas, os componentes de oxidante, que é um trio aí que dá um resultado excelente, logística, impacto ambiental, e essa última palavra que eu coloquei aqui, eu coloquei save. Se porventura o Júnior estiver ouvindo, se vocês puderem desconectar ele, porque o Júnior sempre bate na gente e fala assim, ó, não fala de economia, não fala de saving, mas não tem como não falar, porque o saving, quando a gente fala, não estamos falando somente do saving direto, que em muitos casos ainda a gente consegue apresentar algum saving direto, ou seja, a substituição de uma tecnologia pelo hidrogeron. Mas quando a gente fala de saving, a gente está falando do processo como um todo, nós estamos falando de aumento de segurança. Vou dar um exemplo, a parte operacional. Há 2 semanas atrás, nós demos um start num gerador, numa usina, onde a parte operacional deles, uma vez por semana, irem com uma empilhadeira, um big bag, e alimentar o tanque de salmoura. Fechou, volta, o sistema trabalha sozinho e controla todo o sistema, todo o controle microbiológico. Então, uma vez por semana a empilhadeira vai, alimenta o tanque de salmoura e vira as costas e o processo se cuida. Então, assim, os nossos clientes, os nossos parceiros estão assim muito otimistas, estão muito satisfeitos operacionalmente. E assim, eu tive também a oportunidade de acompanhar um processo de instalação desse equipamento. Então, assim, é fantástico, é bem realmente interessante, né? E uma outra coisa que também favorece bastante, assim, eu coloquei ali, parceiro, né? O parceiro da Dru, a Hidrogeron, a confiança. Eu até brinco internamente, falo, o pessoal da Hidrogeron são metódico, mas não é bem o termo metódico. Você analisa, você percebe a preocupação em todos os passos, a cada evolução, desde a negociação até a execução, você vê que é 100% monitorado, é 100% monitorado. E como eu disse, eu participei também da instalação do equipamento, se eu não me engano, o nome, o Marcos, que foi o técnico de vocês que estava lá fazendo a instalação, excepcional, é gratificante para a gente. O nosso cliente direto
veio até nós e elogiou, falou, o técnico que está fazendo a instalação deixa a gente tranquilo, cara ponderado, não trabalha correndo, as coisas com cautela, com calma, onde tem dúvida ele para, ele pergunta. Então, assim, nós da DRU fomos elogiados por causa do operador da Hidrogeron que estava trabalhando dentro do nosso cliente. Então, assim, traz segurança para a gente, né? Tá trabalhando, e assim, quem é o detector da tecnologia? Hidrogeron. A DRU, ela conhece do processo químico, do tratamento de água. Então, essa sinergia, essa parceria, nós acreditamos fielmente nela. Você pode passar mais um slide, por favor, Gabriel? E aí, acho que realmente finalizou a parte técnica aí.